Efésios, capítulo 2. Eu irei ler do verso 1 até o verso 10. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom ou dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ler juntos o verso de número 8. 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vou falar hoje à noite sobre como compreender a graça de Deus. Oremos. Amado Deus, o nosso Pai, te damos graças pelo dia que o Senhor tem nos concedido e por esta noite que o Senhor nos concede, pela tua presença na tua casa. Ó Deus, que os louvores tenham subido e chegado a ti como um incenso de aroma agradável, que as nossas orações tenham sido ouvidas e respondidas. Mas nesta hora nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais de ti e sobre ti, para que possamos crer mais, te servir melhor, honrar mais o teu nome, fazermos a tua vontade. Não queremos ouvir só para conhecermos, queremos ouvir para praticar. Papai, então, fala-nos nesta noite sobre a tua graça. O que devemos compreender? O que é a tua graça? Papai, nos dá entendimento e nos dá a fé, para que nós possamos responder aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta noite de modo adequado. Assim cremos que esta é a tua vontade, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava vivendo o seu primeiro período de prisão em Roma. No segundo período ele é martirizado. E esta carta que ele escreve à igreja em Éfeso, Éfeso era uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, uma cidade bastante desenvolvida. Para você ter uma ideia, Éfeso tinha um grande porto. Então, era uma cidade com um comércio bastante desenvolvido, uma cidade portuária.
situada na Ásia. E ela era a capital dessa província da Ásia, Ásia Menor, na época, província de Roma. E como Éfeso era a capital dessa província, além da grande atividade comercial, era um centro político romano, porque em cada província, na capital da província, Roma colocava o governador, que representava o imperador. Além disto, Éfeso também era uma cidade, estamos aí, vamos ter Olimpíadas no Rio de Janeiro, era uma cidade que havia uma grande atividade esportiva. Os arqueólogos descobriram, na cidade de Éfeso havia grandes centros esportivos com aquilo, um tipo da infraestrutura que temos hoje, com locais para os atletas e praticantes dos esportes terem banho frio, outro local banho quente, outro local para massagem a óleo. E havia também uma intensa atividade cultural na cidade. Eles descobriram também um teatro na cidade de Éfeso para 25 mil pessoas. Eu acho que não há um teatro no Rio de Janeiro, talvez com essa quantidade de pessoas, mas em Éfeso tinha um teatro para 25 mil pessoas. E é nessa cidade que Paulo foi, pregou o evangelho, pessoas se converteram, nasceu uma igreja. Depois de Paulo passar por lá, pensa-se que João, o apóstolo, foi pastor nessa igreja em Éfeso. Quando ele está preso, João, em Patmos, uma das igrejas para as quais Jesus se dirige é a igreja em Éfeso. E dos termos que marca a carta que Paulo escreve para esta igreja em Éfeso, e que vai ser uma carta que vai se espalhar por todas as igrejas, alguns termos clássicos que envolvem a salvação em Cristo Jesus, como por exemplo redenção. Capítulo 1 ele fala isso, que Deus usou o sangue de Cristo para nos redimir dos nossos pecados, para nos dar redenção. O que era a redenção? Nos dias do apóstolo Paulo, nos dias do Império Romano, havia muitos escravos. Na cultura daquela época, ter escravos era uma coisa natural e era algo que se via como útil e necessário. Mas havia a possibilidade de um escravo obter a sua redenção. De que maneira? Se ele conseguisse dinheiro para pagar a sua liberdade. E outra maneira poderia ser uma outra pessoa poderia pagar o preço da sua liberdade, e quando ele se tornaria escravo dessa pessoa que pagou, quando ele viesse, ela poderia dizer: não, eu paguei a sua liberdade, mas não é para você deixar de ser escravo dele e se tornar escravo meu, mas eu paguei o preço da sua liberdade para você ser livre. Então essa situação ou essa transação os romanos chamavam de redenção. E o apóstolo Paulo usa isso que os moradores de Éfeso, daquela cidade, conheciam muito bem, era uma prática natural, né, da época, e diz que nós fomos redimidos em Cristo. Nós tínhamos uma dívida. A Bíblia diz que cada pecado é uma transgressão. Então ela gera uma dívida para com a lei de Deus. E o apóstolo Paulo ele diz que então Cristo com o seu sangue pagou a nossa dívida, pagou a minha dívida e pagou a sua dívida. Em tudo aquilo que nós transgredimos a vontade de Deus por pensamentos, palavras e obras. E então ele nos liberta do poder do pecado e do senhor do pecado. E você livre. Jesus está ali dizendo: ó, eu libertei você, porque você creu no meu sacrifício, você confessou o meu nome, agora você é livre. Quer ficar comigo ou quer voltar para o pecado? Quer ficar comigo, mas sendo livre,
ou você quer voltar à escravidão do pecado? Mas um outro termo que Paulo usa aqui, e que é o termo que queremos considerar hoje à noite, é graça. E a definição é um termo que vem do grego, não vem do latim, que era a língua dos romanos, não vem do hebraico, que era dos judeus, do Antigo Testamento, mas vem do grego, charis. O que significa graça? Porque não é uma palavra que nós usamos no nosso cotidiano. Então, quando o apóstolo Paulo fala, pela graça sois salvos, para eu entender o que é salvação em Jesus, de que eu estou sendo salvo, é importante eu entender o que é graça. O significado da palavra, etimologicamente falando, a sua origem, é que graça é favor imerecido. Graça é quando Deus faz algo para mim ou algo para você que nós não merecemos. Paulo está dizendo então que é por esse favor que Deus fez para nós que eu e você podemos ser salvos. É pela graça. Como ele vai no discorrer, ele vai dizer, não é de obras, para que ninguém se glorie. Não é porque alguém tem justiça própria. Eu sou bom e eu mereço ser salvo. Paulo diz, é pela graça. Quem quiser ser salvo vai ter que receber, aceitar o favor de Deus, ainda que não mereça. E vai ter que reconhecer que não merece. Senão, não é salvo. Tem algumas maneiras de pensar. Ser salvo de quê? Salvo da morte eterna. A Bíblia ela nos fala, o termo morte na Bíblia nunca significa aniquilamento, nem extinção. Significa separação. Nós podemos experimentar a morte física. O que é a morte física? É quando a sua alma se separa do seu corpo. É por isso que lá em Gênesis, Deus falou assim, se vocês comerem, morrereis. Eles comeram e não morreram. Não tiveram essa morte imediata, separação da alma do corpo. Mas não quer dizer que a alma deixou de existir, ela só se separou do corpo. Essa é a morte biológica, é a morte física. Mas a Bíblia também fala de uma outra morte, e diz que é a segunda morte. Qual é essa morte? É a morte espiritual. E é a separação da sua alma eternamente de Deus. Então, alguém pode nascer uma vez e morrer duas. Como? Se você, todos que estão aqui, nós experimentamos o nascimento biológico. Nascemos da carne e do sangue. Se você não entregar a sua vida a Cristo, se você não aceitá-lo como seu Salvador, se você não se converter, é até melhor dizer assim, que aceitar Jesus muita gente aceita. Vai morar no céu quem se converte. Tem gente que aceita Jesus e volta para aquilo que não é mais de Jesus, não era de Jesus. Não basta aceitar Jesus, é se converter. Como a Bíblia diz, se converter dos seus maus caminhos. É aquilo que fazia de errado não fazer mais. Mas não achar que essa mudança de prática dá direito à salvação eterna. Porque aí nós caímos no que Paulo fala, não é de obras. E há algumas ideias que nós podemos passar. O que seria salvação? Que Paulo fala. Que a salvação é a vida eterna. Depois da sua morte física, quando a sua alma sai do corpo, você não está separado eternamente de Deus. Podemos pensar, por exemplo, uma pessoa morrendo afogada. Ela está em desespero e ela pede ajuda, e alguém vai lá, ou salva vidas, e impede que ela morra afogada. Isso é uma salvação, mas não é a salvação que você pode ter em Jesus, porque essa pessoa morrerá de outra causa depois, e essa salvação em nada interfere no seu estado moral perante Deus. Há uma outra maneira que podemos pensar, por exemplo, alguém que está morrendo e ela precisa de um transplante de órgão, ela precisa de uma transfusão de sangue, e ela encontra um doador, ela encontra
é alguém que possa lhe doar o sangue, e então ela é salva da morte. Mas isso não é ainda a salvação pela graça em Cristo Jesus. Porque ela também, semelhantemente à primeira situação que eu citei, ela morrerá de novo. E em nada esse tipo de salvação da morte implica em uma mudança de coração dela. Ela pode receber um novo rim e ser a mesma pessoa que ela era antes. Isso não muda o seu estado espiritual perante Deus. Um outro exemplo, pensar em ser salvo, salvo da morte, é imaginar, por exemplo, alguém que cometeu um delito, transgrediu a lei, foi preso, foi julgado, foi sentenciado, condenado e recebeu a pena, recebeu a sua sentença e foi para a prisão. E estando lá cumprindo a sentença, de repente muda o governo e o novo governador resolve indultar os presos, resolve soltar aquele preso, e ele então ganha a sua liberdade. E se nós pensarmos que ele estava preso, mas estava aguardando o cumprimento da sentença, no caso, pena de morte, ele estava no corredor da morte, e por causa do indulto do governador, ele foi salvo da morte. Mas isso ainda não é a salvação em Cristo Jesus, porque ele pode voltar a ser o mesmo transgressor da lei, ele pode sair da prisão, ter a liberdade e tornar a perdê-la, porque essa liberdade não muda a sua alma, não muda o seu coração, e ele foi salvo de uma morte temporária, porque se não morrer por causa da sentença de morte, vai morrer por uma outra causa qualquer. Um exemplo que mais te ajuda a entender o que é, pastor, ser salvo em Cristo Jesus. É se você imaginar que, por alguma razão, só restou no mundo um grão de trigo. E se está pensando como salvar o trigo, porque se não salvarmos este grão de trigo, nunca mais haverá trigo na face da terra. E a única maneira de você salvar esse trigo, esse grão de trigo, seria como Jesus falou. Jesus falou assim: se o grão de trigo não morrer, não vai gerar vida. Para que você seja salvo, para que você tenha vida eterna, você precisa morrer para a sua vida natural. Para que você possa desfrutar da vida eterna, você tem que fazer uma escolha. Ou você abraça a sua vida e perde a vida eterna, como Jesus falou, ou você resolve abrir mão da sua vida para receber a vida eterna. Olha o que eu vou te falar. Deus trabalha muito assim. Para dar vida, Ele usa a morte. Às vezes, isso acontece. Assim que a mãe morre, o rapaz casa. Ou assim que ele casa, a mãe morre. Não fique preocupado se seu filho está para casar, tá? Não são todos os casos. Mas há algumas situações assim. Calma, irmã. A mãe do Crente Santa Ali. Às vezes, morre um filho. Depois, a mãe fica grávida de novo. Às vezes, morre alguém da família. Era a única pessoa, serva de Deus, crente em Jesus. Falou de Jesus para o seu parente a vida toda. A pessoa ignorou. Quando ela morre, o outro toma posição. Porque esse é o método de Deus através de Cristo Jesus. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, que Ele dá para todos nós a vida eterna, que não se consegue com justiça própria,
e não se consegue com boas obras. E não se consegue crendo em qualquer um, nem em qualquer coisa. Somente através de Jesus. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu quero citar, acho que a quarta ilustração, do que seria ser salvo em Jesus, contando o seguinte: imagine que um homem, ele está vendo que há uma boa oportunidade para comprar um carro 0 km, os preços estão bons, os juros estão mais baixos, e ele então compra aquele carro, faz um financiamento longo, e ele usa o carro para ir para trabalhar. E um dia que ele sai da sua empresa, quando ele chega no estacionamento da empresa, cadê o seu carro? Ele olha para todos os lados, então ele entende que roubaram o seu carro. Ele havia pago somente 3 prestações, financiou em 60 meses, e ele vai ter que pagar as 57 prestações sem ter o carro. Ele chega em casa, conta para a esposa o que aconteceu, e eles continuam a vida, mas 3 meses depois ele é demitido. Ele recebe a indenização da sua demissão. Com a indenização ele consegue, durante um curto espaço de tempo, continuar pagando a prestação do carro, continuar pagando a mensalidade escolar, continuar pagando o aluguel da casa em que eles moram, continuar pagando as despesas rotineiras da sua família. Mas passado 3 meses, acaba o dinheiro também da indenização. E agora a financeira está cobrando o carro. E agora a imobiliária está cobrando o aluguel da casa. A escola está mandando bilhetinhos, chamando para comparecer na secretaria. E eles não têm como pagar tudo isso. Até que eles recebem a informação pelo oficial de justiça da ordem de despejo. Até que tudo se aperta. E eles não veem nenhuma saída. E naquele dia que antecede ao dia que eles teriam que deixar a casa, e eles tentaram todas as formas solucionar isso e não conseguiram. De manhã cedo, quando eles acordam, alguém toca a campainha. E eles pensaram que já eram as autoridades, para que eles ocupassem a casa. Passam um pente no cabelo, dá um jeitinho. Quando eles abrem a porta, havia um homem. E esse homem entrega um envelope na mão deles. E enquanto ele está abrindo o envelope, pensando que fosse mais uma notificação, uma cobrança, aquele homem, ali, ele diz assim: olha, eu fiquei ciente da situação insolúvel que vocês estavam. Eu levantei todas as suas dívidas e eu paguei todas elas. Dentro do envelope estão todos os recibos. Eu estou te dando uma oportunidade para começar tudo de novo. Quanto eu lhe devo? Nada. Só o amor e a gratidão. Não precisa me pagar um centavo. Tanto a ilustração do grão de trigo como esta, elas nos ajudam a entendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pela graça sois salvos. Foi porque Deus te fez um favor que você não merecia, que você pode ser salvo. Pagar tuas contas. Pagar o preço dos teus pecados, todas as suas transgressões. Todas as vezes que você foi além daquilo que Deus havia estabelecido. Transgredir é isso, é passar do limite. Passar do limite em pensamentos, palavras e obras. E Deus, usando o apóstolo Paulo, fala aqui em Efésios:
porque Ele nos redimiu pelo seu sangue do seu Filho. Deus não usou o dinheiro para pagar a sua dívida, Deus usou o sangue de Jesus. E hoje à noite eu vou fazer com a minha esposa aqui uma ilustração ao vivo sobre 3 coisas importantes: justiça, misericórdia e graça divina. Pastor, não dá para Deus me perdoar, não levar em conta os meus pecados? Não, olha, Deus não vai ignorar nenhum pecado. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus criou o universo, estabeleceu leis. Deus deu leis, mandamentos ao homem. E ele tem direito de fazê-lo. Sabe por quê? Quem é que manda na tua casa? É você ou o vizinho? É você. Quem criou o universo, quem criou a terra foi Deus. Ele tem o direito de criar as leis para regir aquilo que é dele. E o homem é mordomo. O homem deve prestar contas. O mordomo não é dono da casa, mas ele tem que seguir as leis da casa que o dono estabelece e prestar conta daquilo que o dono estabeleceu. Nós somos mordomos da vida que Deus nos deu. A vida não é nossa. E Deus é justo se Ele, num acerto de conta, falar: você está em dívida e você tem que pagar a sua dívida. Mas Deus, Ele é justo, mas Ele também é misericordioso e Ele é gracioso. E essa ilustração que eu vou fazer com a minha esposa, daqui a pouquinho eu vou sair, vou me vestir de policial. Os irmãos são mais antigos da igreja, já viram, nós fazemos isso. E minha esposa vai representar um motorista e eu vou representar um guarda de trânsito. E vocês vão ver, a primeira maneira que eu abordá-la, eu vou representar a justiça de Deus. A segunda forma, a misericórdia. E a terceira, a graça. Então, enquanto eu vou lá me preparar, né? E coloquem também uma cadeira azul ali para minha esposa. Por favor, no meio ela vai ficar de perfil para o auditório. Vocês vão estar louvando a Deus com o nosso ministério de louvor. Mais um microfone para minha esposa, por favor. Sem fio, melhor. Esse aqui é o meu radar móvel. Pode encostar. Boa tarde, senhora. O radar móvel acusou que a senhora estava trafegando na via acima da velocidade permitida. Seus documentos e o documento do carro, por favor. Ok. Documento do carro, por favor. Aqui é a sua habilitação, senhora. Ok. Aqui estão seus documentos, está tudo certinho. Infelizmente, eu vou ter que multá-la por excesso de velocidade. E a senhora vai ter que pagar R$495, que é o valor dessa multa. Então, a senhora transgrediu a lei de trânsito. Aqui é a sua multa, tá bom? A senhora merece. E cuidado com excesso de velocidade. Não passe aqui fora da velocidade permitida outra vez, tá? Pode, a senhora está liberada. Isso ilustra o quê? A justiça.
ficar aqui, amor, não acabou não. Cometeu a infração, tem que pagar. Tem que ser castigado. E a autoridade de trânsito é injusta em colocar penalidade? Não é injusta. Deus é justo. Deus fala que o salário do pecado é a morte. E quando nós pecamos, Deus é justo em nos condenar. Mas vamos ilustrar agora como é que Deus é misericordioso. A mesma situação. Deixa eu pegar o radar. Eu não sei qual é o lado do radar que funciona. Acho que é lá de cá. Nossa, esse carro vem fora da velocidade permitida. Encosta. Boa tarde, senhora. Seus documentos, por favor. A senhora estava trafegando acima da velocidade permitida na via. Sua habilitação é documento do veículo. Ok. Dessa vez foi mais rápido, né? Ok. Está tudo ok com seus documentos, mas a senhora cometeu uma infração grave e a senhora merece ser multada. Só que estou vendo, a senhora está nervosa, a senhora deve ser nova de carteira. A senhora viu a placa lá atrás falando da velocidade, o limite da velocidade, não viu? Então olha só, eu estou muito bem hoje, né? Minha esposa hoje me desejou um ótimo dia, então eu vou só te dar uma advertência, tá? Mas da próxima vez é multa mesmo, a senhora está liberada, pode prosseguir, tá bom? Mas respeite a velocidade da via. Então isso é a misericórdia. Houve a transgressão, merecia a penalidade, mas eu a liberei. Muitas vezes, se todas as vezes que você pecou, Deus trouxesse o juízo, você não estaria aqui hoje à noite. É ou não é verdade? Por que Deus faz isso? É porque você não merecia o castigo? Não, é porque Ele é misericordioso. Diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Às vezes Ele te dá só advertência. Pare. Não peque mais. Como Ele falou para a mulher pega em flagrante adultério. Ele dá uma advertência. Não brinque com as advertências divinas. Quando Deus fala para você, para com essa vida de pecado. Porque se as advertências não forem ouvidas, esse é um caminho de morte. Agora, repetindo a mesma coisa, eu vou ilustrar. Segura aqui também, Rogério, para não ficar pegando no chão. Meu bloco de multas. Vou ilustrar a graça divina. Que meu radar móvel, não sei, cada hora eu uso de um lado, né? É ao contrário? Obrigado, assistente. Novamente, um carro em alta velocidade. Pode encostar. Boa tarde, senhora. Boa tarde. A senhora o radar móvel detectou que a senhora estava trafegando na velocidade, acima da velocidade limite da via. Sua habilitação e documento do carro, por favor. Ok. Seus documentos estão ok. Agora, a senhora infringiu a lei de trânsito e eu vou ter que multar a senhora. A senhora vai ter que pagar R$ 495,75, que é o valor dessa multa. Excesso de velocidade. Olha, eu estou vendo que a senhora está arrependida. A senhora está arrependida? Muito. Muito.
nunca mais vai ultrapassar a velocidade limite? Nunca mais. Mas olha, o Estado me estabeleceu, eu preciso cumprir a lei. Eu quero liberá-la dessa multa. Mas eu não posso ser injusto. O Estado me estabeleceu para cumprir a lei. Então eu vou lavar a multa. Está aqui a multa. 495,75 centavos. LGI 3785. Seu carro. Estou destacando aqui do bloco. Só que é o seguinte: eu vou pagar a multa no seu lugar. Gostei da senhora. Desta maneira eu te perdoo, mas eu cumpro a lei. Quem entendeu a graça de Deus, dá uma glória a Deus. Convidado para o Coinonia, pastor. Ah, é? Tem vaga? Gente, como rejeitar a graça de Deus? Como ser um crente desviado? Eu não usei teologia para te explicar a graça de Deus. Coisas da vida prática. Eu nunca brinquei com Jesus. Eu nunca brinquei de ser crente. Olha, eu nunca pensei em me desviar. Eu não me lembro disso. Sabe o que é isso? É valorizar o perdão de Deus. É valorizar o sangue de Jesus. É ter plena consciência que Deus me deu o que eu não merecia. Porque quem acha que merece não valoriza a graça de Deus. Quem acha que merece não é grato pela salvação. Toda Santa Ceia eu me emociono, eu choro. Falo, Deus, obrigado pela salvação. Porque eu entendo que é pela graça. Eu entendo que eu transgredi, eu mereço. Mas Deus é gracioso e Ele é justo. Ele estabeleceu o código de trânsito da vida. Transgrediu, tem que pagar. Só que Ele falou, filho, paga a conta por ele. E Jesus falou, pai, eu pago. Eu acho que quem entende o que é a graça de Deus se converte. Eu acho que quem entende o que é a graça de Deus aceita Cristo como Senhor e Salvador. Eu acho que quem entende o que é a graça de Deus passa a amar a Deus e demonstra que ama a Deus. Não pensa um domingo, está na igreja, outro domingo, não, tá bom, já fomos domingo passado. Vem de manhã, não vem à noite, vem à noite, não vem de manhã. É um dia só para Deus. Te dá 6 dias para você resolver todos os seus negócios. Ele faz só o domingo, e não é nem o domingo todo, é de manhã e à noite. Há um hino que diz, maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como hei de proclamar? O coro da música que eles estavam cantando, quando terminar esta vida e lá no céu chegar, e perguntarão a uma voz, conta-nos, irmão, como você chegou aqui? E a pessoa vai dizer, foi graça, irmão, foi graça, irmão, foi graça. Eu não merecia, é a graça de Deus. Foi um favor que Deus me deu sem eu merecer. Dizer, olha, meu filho na cruz do Calvário, ele pagou a tua dívida. Se você aceitar que essa dívida está paga, eu considero você justificado. Eu te dou a vida eterna.